Um avião comercial da Iran Air Flight com 290 passageiros decola de Bandar Abbas, no Irã, com destino a Dubai. Porém, 7 minutos após a decolagem, um navio de guerra americano abate o avião, resultando na perda da vida de todos os 290 passageiros. O incidente com o voo 655 da Iran Air foi um dos desastres aéreos mais letais até hoje. Mas como esse incidente aconteceu? Houve um erro do capitão do navio de guerra? Ou foi uma conspiração intencional dos Estados Unidos? Essa é a história do voo 655 da Iran Air, cuja verdade lhe causará arrepios na espinha. E hoje, neste vídeo, vamos falar exatamente sobre isso. Antes de iniciar o vídeo, pedimos que você se inscreva no nosso canal. Fazer cada vídeo envolve muito trabalho e despesas para nossos pilotos estagiários, editores e roteiristas. Está ficando cada vez mais difícil para nós criar vídeos regulares. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar produzindo vídeos informativos no nosso canal. Portanto, pedimos humildemente que, por favor, se inscreva no canal agora. Talvez você se esqueça mais tarde. Portanto, clique no botão de inscrição agora. Então, vamos começar o vídeo agora. Em 3 de julho de 1988, um voo normal de passageiros, o voo 655, da Iran Air, estava se preparando para partir de Teherã, no Irã, para Dubai. O voo 655 deveria ter feito uma parada no aeroporto internacional de Bandar Abbas, vindo do aeroporto internacional de Mehrabad, em Teherã, antes de chegar ao aeroporto internacional de Dubai. Esse voo utilizou um Airbus A300, que vinha prestando seus serviços sem problemas há muito tempo. O voo estava sob o controle do capitão Mohsen Rezaian, que tinha 37 anos de idade e 7.000 horas de experiência de voo. E ao seu lado estava o primeiro oficial Kamaran Teimouri, que tinha 31 anos e também estava presente na cabine de comando. E também a bordo desse voo estava o engenheiro de voo Mohammad Reza Amini, de 33 anos. No total, havia 274 passageiros e 13 membros da tripulação nesse avião, incluindo 66 crianças. Depois disso, começam os preparativos para a partida do avião, começando pelo abastecimento da aeronave. E então começa o processo de empurrar o avião em direção à pista de decolagem. Em apenas alguns minutos, o avião chega à pista de decolagem, onde os pilotos o alinham corretamente na pista. Depois que a autorização para a decolagem é recebida, o processo de taxiamento é iniciado. A princípio, o avião começa a se mover lentamente. Entretanto, em poucos segundos, sua velocidade aumenta. Dessa forma, em poucos segundos, o voo 655 da Iran Air decola do início da manhã do aeroporto internacional Mehrabad, em Teherã. Ao chegar em Bandar Abbas, vindo de Teherã, não há nada incomum nesse voo. O avião parte pontualmente pela manhã e chega a Bandar Abbas no horário previsto. A história real começa aqui. Na verdade, esse voo deveria ter partido do aeroporto de Bandar Abbas às 9 horas e 50 minutos. Mas devido a um problema relacionado ao visto de um passageiro, o voo partiu com 27 minutos de atraso, às 10 horas e 17 minutos. O voo de Bandar Abbas para Dubai foi relativamente curto, levando apenas 28 minutos para chegar ao seu destino. Após a decolagem, a torre de controle de Bandar Abbas instruiu o piloto a ativar o transponder. O transponder é um tipo de dispositivo que envia sinais ajudando o controle de tráfego aéreo a rastrear a posição do avião.
Depois disso, a torre também instrui o avião a subir acima do Golfo Pérsico, e o piloto segue essa instrução, prosseguindo. O voo 655 da Iran Air foi designado para uma rota específica conhecida como Corredor Aéreo Comercial Amber 59. A trajetória desse voo era muito simples. Primeiro, ele tinha que subir a uma altitude de 4,2 km e depois voar a uma velocidade predeterminada para entrar em Dubai. Exatamente durante a manhã, em um voo tão curto, todos os passageiros estariam aproveitando a viagem. Os pilotos também estariam avançando calmamente em direção ao seu destino enquanto transmitiam um código SQAC correto nos sistemas de radar em terra. Deixe-me explicar o que é o código SQAC. É um identificador padrão para aeronaves civis, distinguindo se o avião é civil ou de caça. Tudo corria bem até a parte de baixo, onde muita agitação estaria acontecendo no mar, pois a história da morte desses 290 passageiros estava prestes a começar ali. Por que agora? Para entender isso, vamos dar uma olhada no histórico para ver o que estava acontecendo nessa área. Na realidade, havia uma guerra entre Irã e o Iraque desde 1980, que estava se tornando cada vez mais complexa e brutal. Nessa guerra, os Estados Unidos estavam apoiando o Iraque e enviando vários equipamentos militares, inclusive armas, como ajuda, porque os Estados Unidos tinham interesses significativos na região rica em petróleo do Iraque. Além disso, durante a guerra, tanto o Irã quanto o Iraque tinham como alvo containers de petróleo e mercadorias no mar. Depois disso, os Estados Unidos posicionaram suas embarcações navais no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz para garantir a segurança do transporte de petróleo e outros produtos no Golfo Pérsico. Entre as embarcações navais destacadas estava um cruzador de mísseis guiados chamado U.S. Vincennes, construído em 1984. Esse navio era uma das máquinas mais sofisticadas tecnologicamente da sua época. Equipado com armamento e segurança muito modernos, chamados de Sistema de Combate Aegis. O capitão William Rogers, de 49 anos, estava no comando do U.S. Vincennes. Com experiência de trabalho em vários navios por mais de 20 anos, ele entrou no Vincennes como segundo oficial de comando. No entanto, em 1987, ele foi nomeado capitão. Assim, na manhã de 3 de julho, o capitão recebe a notícia de que o helicóptero de um navio da Marinha dos Estados Unidos, sobrevoando águas internacionais, foi abatido por um barco do Irã. Além disso, a tripulação recebe uma outra notícia de que outro navio dos Estados Unidos, em uma área diferente, está enfrentando problemas significativos com o Irã. Depois disso, o capitão William Rogers considerou dar uma lição nos barcos iranianos. No entanto, nessa época houve um debate sobre a localização dos Vincennes. Os Vincennes alegou estar em águas internacionais, mas o Oman afirmou que ele havia entrado em sua área, portanto era melhor que eles deixassem o local o mais rápido possível. Todos esses incidentes ocorreram antes da partida do voo 655 de Bandar Abbas. Assim, depois de receber um aviso de Oman, o Vincennes começa a se dirigir para o sul da ilha Keshan, sobre a qual o voo 655 deveria passar. Como o Vincennes era um navio de marinha muito moderno, ele tinha um radar de alta tecnologia capaz de detectar aviões a até 300 km de distância. Devido a essa capacidade, os membros da tripulação ficavam sempre atentos aos voos programados naquela área. Agora, enquanto lidam com os barcos iranianos, os membros da tripulação estão em alerta máximo. E como não era a hora de um avião de passageiros voar, eles veem qualquer coisa em seu radar como uma ameaça em potencial. Nesse momento, esse avião de passageiros da Iran Air aparece em seu radar. Além disso, uma aeronave de vigilância e reconhecimento iraniana
voadora Lockheed P-3 Orion também apareceu do céu. O governo iraniano tinha comprado esse avião Lockheed P-3 Orion dos Estados Unidos antes de 1980. Ao detectá-lo, o capitão do Vincennes tenta se comunicar com a vigilância iraniana e sugere que o Vincennes deles está presente no local, portanto, eles devem deixar o local. Depois de receber esse aviso, a aeronave de vigilância iraniana deixa a área. No entanto, depois disso, a tripulação fica ainda mais alerta e começa a monitorar de perto todas as atividades. Agora, como o voo 655 decola com aproximadamente meia hora de atraso em relação ao horário programado, a tripulação do Vincennes não considera a possibilidade de qualquer voo comercial nas proximidades. Após detectar a aeronave, a tripulação do Vincennes inicia o processo de identificação do avião semelhante ao que foi feito para identificar a aeronave de vigilância iraniana. O US Vincennes estava equipado com o sistema IFF, que era um recurso padrão em embarcações militares. Esse sistema pode se comunicar com o transponder da aeronave, que é um dispositivo instalado na aeronave. Sua função é responder aos sinais recebidos de outras aeronaves ou sistemas terrestres. Quando a Vincennes envia um sinal elétrico para a identificação do avião, o transponder do voo 655, que é uma aeronave A300, responde a ele. Nesse caso, o piloto deveria inserir um código SQAC de 4 dígitos no transponder, que era 6760. No entanto, o erro ocorreu porque o voo 655 enviou um código genérico, o que dificultou para a tripulação do Vincennes identificar se era um avião civil ou militar. Agora, não só a identificação do avião foi difícil. Além disso, o voo 655 decolou do mesmo aeroporto, onde não apenas passageiros, mas também aeronaves militares estavam decolando, de modo que a tripulação do Vincennes começou a suspeitar repetidamente que poderia ser um avião espião. Entretanto, nenhuma decisão poderia ser tomada somente com base nisso. Assim, na próxima etapa, Vincennes usa frequências militares para entrar em contato com a aeronave. Mas como o voo 655 não era uma aeronave militar, e sim civil, ele não podia responder nessas frequências. E aqui vem a parte surpreendente. Embora o Vincennes fosse um dos navios de guerra mais avançados tecnologicamente de sua época, com sistemas computadorizados instalados durante a década de 1980, ele não tinha capacidade de sintonizar frequências de rádio civis. Isso significa que a tripulação do Vincennes não conseguiu se comunicar com o voo 655 usando as frequências normalmente usadas por aeronaves civis. Depois disso, a tripulação do Vincennes houve uma transmissão de rádio do voo 655 da Iran Air, mas não fica claro o que significa. O voo 655, sem saber de todos esses eventos, continuou avançando usando sua rota aérea internacional normal, em vez de voar para qualquer área restrita, como normalmente fazem os aviões civis. Pouco tempo depois, o sistema IFF do Vincennes recebe um sinal que parece indicar um caça F-14. No entanto, esse sinal, na verdade, veio dos aviões F-14 presentes em Bandar Abbas, e não do avião civil A300, que eles estavam rastreando. Nesse mal-entendido, a tripulação do Vincennes identifica manualmente o avião A300 como um F-14 nas telas de radar. Em seguida, eles notam uma mudança no modo do transponder da aeronave, o que pode acontecer quando os aviões militares usam determinados códigos, embora isso aumente a possibilidade de que se trate de um avião militar, ainda não foi comprovado de forma conclusiva. 3 minutos após a decolagem, às 10h20, o voo 665, o voo 655 da Iran Air começa a subir para 4,2 km. Em seguida, a tripulação do Vincennes começa a solicitar permissão para abater a aeronave, porque à medida que o tempo passa, eles se convencem cada vez mais de que ela representa uma ameaça militar. Depois disso, eles apontam suas armas para o avião. Por outro lado, os passageiros e a tripulação a bordo do voo 655
da Iran Air, não têm ideia de que estão sendo vistos como uma ameaça. Dentro da cabine, o clima é de tranquilidade, com algumas pessoas lendo livros e outras olhando a luz do sol que entra pelas janelas. As crianças estão absortas, brincando com seus brinquedos. Na cabine de comando, os pilotos estão ocupados com suas tarefas, tentando aumentar gradualmente a altitude do avião. Eles estão a apenas alguns minutos de aterrissar no aeroporto de Dubai. Nenhum deles tem ideia de que estão vivendo os momentos finais de suas vidas. Às 10h24, o capitão William Rogers ordena que o avião seja batido. O USS Vincennes dispara 2 mísseis antiaéreos SM-2R contra o voo 655 da Iran Air. Em poucos instantes, uma enorme explosão põe fim a tudo. Após o ataque ao voo 655, os destroços do avião se espalham no mar. Devido a um erro cometido pela tripulação do Vincennes, 290 pessoas, incluindo 66 crianças, perderam a vida. De fato, naquela época, a Guerra Fria já estava em andamento, e incidentes como esse fizeram com que o mundo exigisse resposta dos Estados Unidos. Houve várias críticas e acusações de uso indevido de poder também foram feitas. Posteriormente, a Marinha dos Estados Unidos iniciou uma investigação para determinar a causa do incidente. Esperava-se que o capitão Rogers enfrentasse uma longa sentença de prisão como resultado dessa investigação. Mas a investigação revelou que havia de fato uma aeronave F-14 iraniana estacionada dentro do Bandar Abbas, e os sinais emitidos por ela foram interpretados erroneamente como sinais do voo 655 pelos membros da tripulação do Vincennes, causando confusão. À luz das informações erradas recebidas, o capitão Rogers e sua equipe tomaram essa medida. Não por negligência, mas devido às informações incorretas que tinham na época. Depois que o relatório da investigação foi divulgado, as pessoas ficaram mais irritadas e começaram a chamá-lo de injusto. A Marinha dos Estados Unidos foi alvo de muitas críticas porque as pessoas achavam que o capitão Rogers e sua equipe agiram com muita pressa com base em informações incorretas. Algumas pessoas também os criticam pelo fato de que, naquele dia, o capitão Rogers havia posicionado o Vincennes próximo a canhoneiras iranianas, o que os levou a entrar em águas iranianas. Entrar em águas de outro país sem permissão é uma violação de lei internacional, pela qual devem ser tomadas medidas contra o capitão ou a tripulação. Mas todas essas críticas não fizeram muita diferença para os Estados Unidos. Em vez disso, o capitão Rogers e a tripulação foram homenageados por suas ações. Na verdade, Rogers recebeu o prêmio Legion of Merit, o que foi visto como uma atitude questionável por algumas pessoas. Em suma, o governo dos Estados Unidos nega a responsabilidade por esse desastre e, ao mesmo tempo, critica o Irã, dizendo que se o Irã pode permitir que seus aviões voem em uma zona de guerra, a responsabilidade por esse incidente também recai sobre ele. Após essa investigação e suas conclusões, o Irã também leva esse caso à Corte Internacional de Justiça. O Irã argumenta que, mesmo que o capitão e a tripulação do Vincennes tenham identificado erroneamente o voo 655 da Iran Air como um F-14, eles não tinham o direito de abatê-lo. Isso porque qualquer aeronave, seja ela civil ou militar, estava dentro do espaço aéreo iraniano no momento. E nenhum país pode realizar ações militares no espaço aéreo de outro país sem permissão. Além disso, o voo 655 da Iran Air não apresentou nenhum comportamento que pudesse ser interpretado como uma ameaça ao US Vincennes. Também não estava em uma rota que violasse quaisquer regras, nem tinha como alvo o radar do US Vincennes. Tomar medidas imediatas e abater o avião foi um abuso de poder. De qualquer forma, esse caso se arrasta por um bom tempo e, em 1996, a Corte Internacional de Justiça chega a um acordo no qual os Estados Unidos expressam profundo pesar pelo incidente. E como indenização, as famílias das vítimas receberam 61,8 milhões de dólares.
Dessa forma, o capítulo do incidente envolvendo o voo 655 da Iran Air chega ao fim. Muitos ainda acreditam que as ações tomadas nesse caso não foram como deveriam ter sido. Embora tenha ocorrido a morte de 290 passageiros, os Estados Unidos não a consideraram que tenha sido uma tragédia significativa. Em 1983, houve um desastre semelhante com o voo 007 da Korean Airline, que foi abatido pela Rússia. Também fizemos um vídeo dedicado a isso, e você pode encontrar o link na descrição. Na verdade, esse avião de passageiros entrou acidentalmente no espaço aéreo restrito da Rússia. A Rússia o confundiu como uma ameaça militar e o atacou, resultando na morte de todos os 246 passageiros e 23 membros da tripulação. Quer falemos do incidente com o voo 655 da Iran Air ou com o voo 007 da Korean Airline, ambos foram desastres horríveis na história, amplamente condenados em todo o mundo. Mas a mídia americana vê os dois incidentes de forma diferente. Enquanto eles veem o acidente com a Korean Airline como um assassinato e a sangue frio, eles retratam o incidente com o voo 655 da Iran Air como um erro. Isso destaca claramente a duplicidade de padrões ou aspecto injusto. Nesse caso, sua opinião pode ser diferente. Portanto, compartilhe seus pensamentos nos comentários e diga de quem foi a culpa pelo acidente. Isso é tudo no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Lembre-se de deixar o like e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora.